Bom, pessoal, vamos lá, mais um vídeo do nosso quadro, a mentira do dia. Depois dessa movimentação milionária, das joias do Bolsonaro, que nem aqui, por exemplo, o Mauro Cid, ele fez movimentações de 3,7 milhões incompatíveis com seu patrimônio, segundo o relatório da COAF. As transições ocorreram entre julho de 2022 e maio de 2023. Ele foi preso pela Polícia Federal e tal. Então, além desse escândalo milionário, os bolsonaristas estão batendo de duas frentes. Primeiro, eles estão lembrando dos presentes do Lula, que já foi amplamente desmentido. Eu já fiz vídeo aqui no canal desmentindo. E até a própria Jovem Pan, a Antônia Fontinelli, veio com essa mentira. O Paulo Martins foi obrigado a desmentir ela ao vivo, porque isso aí é mentira. O Lula devolveu todos os presentes, não ficou com nenhum, pagou pelos itens que foram extraviados e não tentou vender nenhum presente no exterior, tá? Aí agora eles estão com outra tática em conjunto, ó. Todos os bolsonaristas estão postando essa portaria aqui junto, ó. Esse aqui é o Fernando Holliday, mas todos eles, Carluxo, Te Atualizei, Flávio Bolsonaro, Kim Paim, todos eles numa ação conjunta estão postando isso daqui, ó. Eles fazem aquele efeito manada, eles postam a mesma coisa e ainda colocam aqui, ó, os fatos como eles são. Aqui é a portaria número 59, de 8 de novembro de 2018, que fala assim, ó: bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor. Aí ele grifa aqui embaixo, ó, joias, semijoias e bijuterias. Dando a entender de uma forma absurda, de que joias seriam bens personalíssimos, Então, se você receber um kit de 16 milhões de joias, seria um bem personalíssimo. É um bem pessoal, um kit de 16 milhões de joias. Então, eles estão postando essa mentira aqui. Qual que é o problema, pessoal? Primeiro problema: isso aqui é uma portaria. Uma portaria não pode ir acima de uma decisão do TCU. Isso aqui é o TCU. Ó. Em 2016, o TCU já havia determinado que os presentes recebidos pelos presidentes tinham que ser incorporados ao acervo da República e não ficar com o presidente. O TCU é um órgão sério, o Tribunal de Contas da União, e quem determinou isso foram os ministros, tá? E isso aqui que eles determinaram é um decreto, ó, decreto 4.344. Então isso aqui é um decreto. Agora, isso aqui que o Holliday e eles estão espalhando é só uma portaria. Vamos entender qual é a diferença? Ó? Decreto. Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior, no caso o ministro, ou órgão civil, militar, leigo, eclesiástico, que determina o cumprimento de uma resolução. Então aquilo que o TCU fez foi um decreto. E o que é uma portaria? Portaria é um documento de ato administrativo, ou seja, não tem valor legal nenhum, não é lei, é só um ato administrativo. É você recomendar como que você vai administrar aquilo que foi decidido por lei. De qualquer autoridade pública que contém instruções acerca da aplicação da lei, ou regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço, nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra determinação da sua competência. Resumindo, uma portaria não tem valor legal, ela não tem poder de lei. A portaria é só para orientar como é que você vai cumprir a lei, que foi determinada aqui, ó, por lei, ou por decreto, ou por um estatuto. Enfim, uma portaria não pode anular uma lei, tá? Então isso aqui já é de uma imbecilidade sem tamanho. Segundo, que mesmo essa portaria eles estão distorcendo aqui, ó. Eu vou tentar ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho. Não sei porque quando diminui a página fica tudo fora aqui do lugar, mas deixa eu ver, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Ó, filhos e aliados distorcem legislação para defender Bolsonaro no caso das joias. Entenda. Após um período de silêncio sobre as joias recebidas durante a gestão de Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidentes e aliados têm usado uma legislação sem aplicabilidade para defender o ex-mandatário. Um detalhe, que nem eu acabei de mostrar aqui, ela não tem aplicabilidade nenhuma, e tanto é verdade que eles tiveram que recomprar o relógio, porque eles sabem que a decisão do TCU é lei. Agora isso aqui que eles falaram de portaria, não, senão eles não teriam tido o trabalho de lá recomprar o relógio. O movimento teve início com uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro na noite de domingo, que vem sendo replicada por quase todos os políticos da base de apoio. O post divulgado por parlamentares como Júlia Zanata, Bolsonaro, Jorge Seife, usa uma portaria nula, ou seja, sem valor legal nenhum, para afirmar que o entendimento do Tribunal de Contas da União teria se modificado ao longo dos anos, o que não ocorreu. Na postagem, os políticos utilizam a portaria 59 de 2018, essa que eu mostrei para vocês, assinada pelo então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Michel Temer, o ex-deputado Ronaldo Fonseca. No texto em questão, joias, semijoias, bijuterias são descritas como bens de natureza personalíssima ou de consumo direto do recebedor, podendo assim fazer parte do acervo privado do presidente. A medida, no entanto, não tem validade legal, já que há um entendimento anterior do TCU sobre o tema, que não tem valor legal nenhum.
Desde 2016, a Corte de Contas entende que apenas itens personalíssimos podem ser incorporados ao acervo privado do presidente, e cita medalhas personalizadas, bonés, camiseta, gravata, chinelo e perfumes como exemplo. O relator do caso, o ministro Walton Aleccar, chegou a citar em seu voto que as joias não poderiam ser enquadradas na terminologia. Ok, em 2016, esse ministro aqui, Walton Aleccar, ele falou, joia não pode ser item personalíssimo. Imagina se a propósito a situação de um chefe de governo apresentar o presidente da República do Brasil, com uma grande esmeralda de valor inestimável, ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes valiosos ou não possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele recebe nesta pública qualidade, ou seja, na condição de presidente. Neste contexto, essa portaria aí que eles estão publicando aí, do governo Temer, não teria validade legal. Essa hipótese foi inclusive prevista pelo TCU em 2016, afirma o advogado constitucional Fernando Bentes, da Universidade Federal do Rio. No mesmo acórdão, o TCU se manifestou dizendo que não pode uma norma editada pela Secretaria-Geral da Presidência legalizar uma prática em dissonância com a pessoalidade, a moralidade e a probidade, meramente para atender uma situação específica. A portaria não pode ser usada como escusa para o ato que contraria os princípios republicanos. O que eles disseram aqui em 2016? Que uma portaria não pode anular isso, que foi decidido aqui no acórdão do TCU. E a compreensão é a mesma de Tiago Varela, professor da PUC. Não tem como a joia ser considerada um item personalíssimo. A decisão do TCU prevalece. Personalíssimo é diretamente ligado à pessoa. Não é algo que o presidente recebe enquanto chefe de Estado. Os presentes institucionais são dados ao país e por isso pertence ao acervo do governo, que é dado ao país. O presidente só é o representante do país. O valor das joias é muito considerável e não poderia entrar nessa categoria até pelo Código de Ética do Funcionalismo Público. Tá bom? Os posts citam ainda uma outra portaria de número 124 de 2001, assinada por Mário Fernandes, durante a gestão de Bolsonaro. A medida revoga o texto de Michel Temer, mas dispõe apenas sobre o acervo museológico, sem qualquer menção a uma discussão sobre itens personalíssimos. Ao final da postagem, bolsonaristas citam a decisão do TCU em março desse ano, que determinou a devolução do estojo de joia. Na redação, no entanto, os políticos dão a entender que essa medida específica configuraria uma mudança na legislação. Todas as recomendações e determinações do TCU foram fielmente cumpridas pelo presidente, diz o trecho. Mas na verdade é mentira, isso aqui era uma decisão desde 2016. Pela lei, o chefe de Estado pode receber um presente em cerimônia diplomática. O item deve ser analisado e catalogado pela Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, que fica encarregada de determinar o destino do item, assim como a sua preservação. Como os presentes foram todos recebidos no exterior, ainda teria obrigação legal de declarar à Receita Federal qualquer bem com valor superior a $1.000. De acordo com a investigação da Polícia Federal que deflagrou a Operação Lucas 12.2, na última sexta, os integrantes do governo Bolsonaro podem ter infringido essas normas, cometendo o crime de peculato, quando o funcionário público se apropria de bem público em benefício próprio. E tem mais um detalhe aqui que foge à regra aqui da postagem do Holiday, pessoal. Mesmo se essa portaria tivesse algum valor legal, o que ela não tem, tem mais dois probleminhas aqui, tá? Primeiro, nem todos os itens que o Bolsonaro ganhou foram catalogados, ou seja, a maioria dos itens ele nem sequer tinha o trabalho de registrar, ia direto para o acervo pessoal dele, ou seja, não passava pelos órgãos legais. Tanto que aqui fala assim, ó: ex-ministro de Bolsonaro diz que joias de 16 milhões e meio foram presentes de Estado e que não conhecia o conteúdo das caixas. Aqui é um outro exemplo. Esse aqui é o ministro dele, quem recebeu aqui as joias não foi o presidente da República, foi o ministro Bento Albuquerque. Então, mesmo se aquela portaria fosse verdade, isso não vale para ministro, vale só para o chefe de Estado. E segundo, deixa eu ver se é esse daqui. Aqui, ó, o Bolsonaro recebeu várias joias que não foram sequer catalogadas ou identificadas aqui, ó. O ex-presidente é acusado de orientar a equipe a não catalogar alguns presentes aqui, ó. Por enquanto se desconfia de 94 presentes e burlar o registro oficial no gabinete adjunto de documentação histórica. Cara, me chama de corrupto, porra! Há suspeitas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha adquirido ilegalmente kits de joia e antes mesmo de os presentes recebidos durante seu mandato serem avaliados pela equipe do patrimônio histórico do Palácio do Planalto, ele ficou com outros 94 itens. Esse é o honesto, né, pessoal? Ladrão é o Lula, é o PT. E ele, e o PT?
De acordo com documentos obtidos pelo Globo, quando decidia manter as peças, Bolsonaro orientava a sua equipe a não catalogá-las, permitindo apenas um registro genérico. Na lista de itens recebidos estão incluídas canetas de luxo, pedras preciosas, aqui ó, uma poltrona de massagem e até mesmo uma espingarda semiautomática. De acordo com os documentos obtidos pelo jornal, entre os mais de 9 mil presentes recebidos por Bolsonaro, há uma lista de itens que não foram submetidos à avaliação padrão. Esses presentes foram entregues diretamente ao presidente, sem passar pelo gabinete adjunto de documentação histórica, responsável pela análise e documentação do acervo. Os funcionários que relataram o recebimento desses presentes registraram apenas que não foi possível detalhar a descrição da peça. Quando questionada, a defesa do ex-presidente não respondeu sobre a prática, mas negou qualquer irregularidade nas peças incorporadas ao acervo pessoal de Bolsonaro em ocasiões anteriores. Entre objetos com essa identificação encontra-se uma espingarda da marca Typhoon Defense, modelo semiautomático, calibre 12. De acordo com as fontes especializadas, o valor desse artefato varia entre $500 e $700. Juntamente com a espingarda, o Bolsonaro recebeu um conjunto que inclui 2 carregadores, uma bandoleira e um kit de manutenção. No sumário do item é mencionado que não foi possível descrever em detalhes, uma vez que o presente ficou sob a guarda e posse do presidente, conforme registrado no formulário de encaminhamento de presentes. Ademais, foi entregue ao presidente uma caixa contendo 25 cartuchos de munição. Ao seguir o mesmo procedimento, o ex-presidente levou para sua residência um assento massageador da marca Shiatsu PR-O, que possui o valor aproximado de R$1.000. O objeto foi fabricado a partir de uma combinação de plásticos, isso que é irrelevante. Ele também acrescentou à sua coleção canetas que custam até R$6.000 cada, por exemplo, uma caneta Mont Blanc, da edição especial Walt Disney, que não foi descrita e detalhada no inventário. Enfim, todos esses itens aqui que o Bolsonaro recebeu, ele nem sequer catalogou. Então, se essa portaria aqui fosse verdade, como os bolsonaristas dão a entender, ele tinha a obrigação de catalogar e registrar. Isso aqui é um item pessoal, é uma caneta. Mas nem isso. Muitas dessas coisas ele nem sequer catalogou. Deixa eu só ver aqui se tem uma matéria do sítio do Piquet, que o Piquet ele é famoso por guardar num sítio vários presentes do Bolsonaro, quer ver? Aqui, ó, Bolsonaro guardou o conjunto de joias em fazenda de Piquet. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, ó, Piquet esconde 175 caixas com propinas recebidas por Bolsonaro. Caixas levadas por Bolsonaro para a fazenda do ex-piloto ocupam uma área de 195 metros cúbicos. 175 caixas. E nada disso daqui foi catalogado. Deixa eu ver se dá para ler aqui, que apareceu o pop-up. O galpão, localizado em uma fazenda nos arredores de Brasília, foi utilizado para guardar 2 estojos de joias dadas pela monarquia saudita, que Bolsonaro tentou se apropriar, mas deveriam ser incorporadas ao Estado brasileiro. Os itens valiosos foram entregues à Caixa Econômica Federal após uma determinação do TCU. No local há presentes dados por pessoas físicas, jurídicas e autoridades dos mais variados países, entre eles Uruguai, Polônia, Paraguai, Coreia do Sul, Equador, Suíça, Colômbia, Taiwan, Israel, Alemanha, Itália, Argentina, China e outros. A propriedade do ex-piloto fica localizada no Lago Sul, em Brasília, e entre os presentes recebidos por Bolsonaro estão joias e armas. Somente itens de alto valor foram encaminhados à propriedade de Piquet e tratados como bens pessoais. Fala se não é o maior corrupto da história do Brasil, né, pessoal? Tudo ele incorporava desse sítio do Piquet e incorporava ao patrimônio pessoal dele e depois ia vender. Agora nós sabemos como é que ele conseguiu 17 milhões de uma vaquinha, né, pessoal? Tá bem na cara. Ou como que o Mauro Cid conseguiu movimentar tudo isso daqui, ó. Um cara que ganha poucos R$1.000 por mês consegue movimentar 3,7 milhões. Deixa eu ver se deu um ano aqui, julho, maio, em menos de um ano, aqui, ó, 3,7 milhões. Completamente incompatível com a renda dele. Fora as transações para o exterior, né? Aqui, ó, o salário dele bruto, ó, 26 mil. Fala se não é um ladrãozinho que ocupava a presidência da República, né, pessoal? E aí depois o pessoal ainda vem apontar o dedo para você e falar de Lula e de PT. E o PT? Fala de Lula, amadinho. Fala sério, né, pessoal? O Lula, que foi preso sem prova, segundo o próprio Sérgio Moro, eles acham que é o maior ladrão do Brasil. Lula, que não tem conta no exterior, não tem joia, não tem carro de luxo, não tem mansão, é o maior ladrão do Brasil. Esse aqui que estava lapidando tudo na República, esse é o honesto. Aí não dá, né, pessoal? Paz a todos.